como é que é essa junção. Então, assim, vocês não precisam, nesse momento, ficar com aquela preocupação em se basearem num conhecimento teórico, muito conceitual, para vocês poderem compreender a aplicação daqueles textos, né, que eu coloquei lá para vocês poderem fazer o estudo do texto. A gente já inicia sem tanta preocupação em relação a isso. Peço a vocês que tenham atenção também com os prazos, porque é importante vocês não perderem prazo, para que vocês não acumulem tarefas. Deve ter muita gente aí que já tem costume de trabalhar com conteúdo em educação à distância, então já sabe como que é complicado, mas para quem talvez não tenha ainda, né, essa proximidade com essa modalidade de ensino, realmente, quando a gente deixa de fazer determinadas tarefas, fica muito difícil depois para a gente conseguir fazer tudo que fica sobreposto, né? E aí a gente fica muito sobrecarregado. Educação à distância, assim, a gente depende muito de ter esse controle, de ter esse método, né? E de ter essa rotina de estudo para a gente conseguir. Eu não vou conseguir, gente. Já que as duas tutoras estão aqui, eu vou fazer assim. Vou pedir para elas irem registrando o que vocês estão falando. A Tereza voltou a falar aqui pelo chat. Poeta pesquisadora está dizendo dessa questão dos prazos. Então, eu não vou, por agora, não vou interromper assim, esse raciocínio para falar com vocês sobre isso. Porque se eu abrir o microfone, a gente pode ter uma dificuldade maior. Então, o microfone, por enquanto, está fechado. Aí vocês podem escrever aí a Juliana e a Virna me ajudam nisso, né, gente? Vocês vão registrando aí as perguntas delas, os comentários deles. Pode deixar. Para a gente poder conversar depois. Então, não vou olhar mais mensagem da chamada, tá bom, gente? Mais para frente a gente vai conversar. A lista de controle da presença é aqui mesmo no próprio vídeo, que depois a gente recebe, todo professor recebe um relatório, e aí a gente fica sabendo quem veio, quem não veio à aula. Mas também essa aula não é obrigatória, tá? Essa aula é uma aula complementar, tanto que a gente muitas vezes extrapola aquilo que já foi dado nos textos, para a gente poder colaborar com vocês no sentido de que vocês consigam compreender para além do mínimo e consigam já adiantar um conteúdo que está por vir na próxima quinzena. Então, gente, eu estou querendo que vocês cheguem comigo aqui livres dessas preocupações, porque a gente já vive um mundo tão ansioso. Não fiquem preocupando com isso, não. Só prestem atenção em cumprirem o prazo para vocês mesmos não se sobrecarregarem, mas não façam disso uma camisa de força, não. Vamos conversar aqui primeiro, depois vocês vão pensando nessas outras questões. Estamos sabendo. O Herbert está presente. Gente, eu não posso ficar vendo ali, senão a aula não avança. A primeira coisa que eu acho importante de vocês entenderem, gente, é que a gente sempre vai pensar na evolução da escrita, lembrando que escrita também é dada por meio de códigos que são desenhados, né? Então, eles também são pictóricos. Se a gente for pensar assim, a gente fala que muito a gente viveu e vive ainda hoje numa sociedade da imagem, mas desde os primórdios a gente já tinha a imagem como uma referência de comunicação, uma referência de interação, referência de troca de informações. Até o próprio letramento que a gente vai sofrer na sociedade e que a gente vai receber, até ele é uma questão também que vem por meio de desenhos que a gente vem a fazer, o desenho das letras, junto à sonoridade que cada letra tenha em forma de um fonema, vai dar para nós a interpretação e a junção disso tudo dentro de um contexto vai dar para a gente a visão do que é a gente conseguir fazer a leitura, né? Então, essa alfabetização também surge a partir de imagens. A imagem é extremamente importante, sempre foi muito importante, e um dos primeiros órgãos a ser desenvolvido, por uma questão muito interessante quando a gente está sendo gestado, é o olho humano. Então, essa questão do olhar, ela tem
ela tem uma posição, assim, ela tem uma importância muito significativa. E a escrita, ao longo da história, ela vem desempenhando um papel que centralizou a nossa forma de estar no mundo, né? As pessoas que não conseguem acessar essa escrita, essa leitura, elas ficam alijadas dos processos sociais, né? Elas não conseguem se inserir na sociedade, e desde que a gente perceba que esse letramento, ele é um condicionamento social, ele é também uma situação que foi colocada para poder também, né, controlar nossas animosidades, controlar os nossos próprios corpos, controlar nossos pensamentos, e, ao mesmo tempo, permitir nossas interações, permitir esse crescimento, né, de socialização entre nós. Se a gente pensar nisso, a gente vai entender por que que depois, com o passar dos anos, essa questão de a gente poder interpretar, analisar e se apropriar disso com uma visão crítica foi se tornando uma coisa cada vez mais importante, mais imprescindível na nossa sociedade. Então, a gente não pode esquecer disso, né? O conhecimento humano é preservado a partir do momento em que a gente consegue permitir o acesso a esses registros, né? E desde os primeiros registros até a gente chegar a essa escrita digital de hoje, a esse comportamento que a gente tem hoje virtual, até chegarmos a isso, a gente foi vendo que essas tecnologias foram se desenvolvendo e que a sociedade foi se apropriando de novos mecanismos, novas tecnologias, e isso foi criando uma relação muito rica, muito interdependente entre a palavra e a imagem. Essa alfabetização formal, por ter se iniciado, né, nesse sistema muito assim imagético, nesse sistema muito projetado por meio de desenhos, ela começou para servir de registro para situações do cotidiano. Depois é que a gente passou a ter uma riqueza maior a partir dessa questão fonética, dessa interpretação que a gente pôde fazer, e por termos tornado oficial um sistema que regra. Ele é um sistema que vai gerar um regramento. Então, todo mundo interpreta, todo mundo que é letrado, interpreta a sonoridade das letras, interpreta essa forma de fazer essa leitura da mesma maneira. Isso é extremamente importante a gente já pensar. Todos que têm essa competência no letramento vão passar pela mesma situação e vão interpretar a sonoridade dos fonemas e aqueles símbolos que estão registrados, né? Todo mundo vai ter essa mesma oportunidade de poder acessar dessa forma. Até que a gente chega no momento importante, que é o momento das narrativas, e não pensando nas narrativas na maneira como ela tem sido usada, né? Esse vocábulo tem sido usado de uma forma bem distorcida hoje, mas pensando nas narrativas pelo seu conteúdo, de poder contar as histórias, registrar feitos humanos, registrar condições de vida, registrar o estilo de vida e preservar os traços humanos. Esse período que a gente coloca dos alfabetos fonéticos, ele vai tornar essa forma de escrita mais abstrata, ao mesmo tempo em que ela é mais eficiente, ela se torna mais abstrata, porque a gente pode também, tudo que tem um regramento, um condicionamento muito rígido, também passa por alguns mecanismos intuitivos, imagéticos, né, criativos, e aí a gente passa a ter uma priorização de uma nova forma de a gente poder completar esse texto, a gente juntar esse texto à imagem, e quando a gente faz isso de juntar o texto e a imagem, a gente consegue chegar a uma situação que é o que a gente está estudando hoje, né? De fundamentar texto e imagem. Gente, eu acho que eu vou ter que esperar juntar umas 5 pessoas para depois eu abrir de novo, porque senão a gente vai perdendo muito. Cláudia, isso daí é terrível, né? Para quem trabalha online, o que você não sei se isso daí você tem como instrução. Pelo Google Chrome,
você tem que estar com o navegador do Google Chrome. Quem deu aula online aí pode me ajudar. E aí, lá no Google Chrome, você faria se você digitar aí rapidinho no Google, ele te dá os apetrechos necessários aí, porque você vai ter uma trabalheira. Você tem que ficar ligado em adicionar a gente e explicar. Você está no É. Google Chrome? Você está no Não, navegador? eu não entrei pelo Microsoft Edge. Xingar o povo aqui e falar, ó, gente, a pontualidade, Não, ó. gente, não faz isso não, não faz isso não. É É um mentira! pois é, um direito de cada um. É mentira. A gente, quando está na sala de aula também, lá na minha faculdade, né, que é de comunicação, sabe o que acontece? Entra e sai aluno o tempo todo também. Eu vou ter que Mentira, eu vou fazer isso. xingar, não. O povo me mata, né, gente? Não, vamos manter aqui do jeito que dá, mas eu espero, se puder pedir, caso a pessoa esteja querendo entrar para esperar um pouquinho, caso eu não consiga naquele exato momento A gente posicionar, tem um grupo então, aqui de WhatsApp, qualquer coisa avisa aqui, né, turma? se puder fazer isso, é bom. Até que a gente chegue, gente, na revolução visual, quando surge a fotografia. Então, por isso que eu pedi para vocês lerem aquele texto da Pequena História da Fotografia, porque ele vai mostrar que houve uma transformação completa, uma situação sem precedentes quando surge esse registro e essa captura e essa oportunidade de congelamento de uma imagem. É uma questão surpreendente. A gente poder pensar no letramento já é uma questão muito importante, mas quando a gente consegue juntar uma imagem congelada, uma imagem paralisada de um momento, e junto a essa captura, a gente colocar texto, acrescentar texto, ou capturar a imagem já querendo complementar um texto, isso gera uma conexão muito importante. É uma situação assim que vai alterar profundamente o jeito como o ser humano se insere na sociedade, né? E quando a gente começa a ter a escrita e as imagens, a gente também vai ver coisas que o nosso olho não percebe. Por exemplo, a gente pode usar o zoom de uma câmera e perceber, por exemplo, sei lá, um detalhe tão importante, né, de um animal ou de uma própria paisagem, que a gente, com o nosso olho, não teria essa capacidade de fazer. Então, isso já é potencializar mais ainda a condição humana. E aí, hoje, com a escrita e as imagens que a gente tem nesse universo digital, com essa realidade aumentada, então, com a inteligência artificial, com novas linguagens, a gente vai vendo que essa influência vai só se tornando cada vez mais recíproca, né? Texto e imagem se fundamentam e texto e imagem se complementam. Isso vai ser uma reciprocidade que gera influência até no nosso comportamento social. A escrita quase sempre norteia a interpretação que a gente vem a fazer. Não chegou mais ninguém. Eu vou aceitar só mais essa pessoa que está aguardando aí. A gente tem que pensar, isso é o início, o fundamento que a gente tem que perceber, para vocês poderem se apropriar mais para frente, de como que a gente aplica isso numa sala de aula, como que a gente consegue escolher aquele conteúdo que a gente queira ministrar, como que a gente se coloca enquanto a própria imagem da gente está em evidência, como que a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa, tanta coisa assim que passa assim, pelo nosso dia a dia, vai passando de uma maneira que a gente não fica tão consciente, né? tão perceptivo em relação a isso, mas que faz toda a diferença no nosso comportamento, tanto profissional quanto no nosso comportamento social. E a gente vai precisar, gente, além de ter essa percepção, esse cuidado, a gente vai precisar o tempo todo facilitar. Quanto mais a gente vê que as pessoas têm imagens ilustrando textos, mais a gente percebe que as pessoas não estão com um vocabulário muito completo, um vocabulário muito ativo.
elas costumam querer a facilidade daqueles vocábulos bem simples, de uma linguagem mais coloquial. Então, é outra dificuldade que a gente enfrenta. Quando a gente precisa que um aluno, já na graduação ou na pós-graduação, se dedique a estudar, e que coloque vocábulos dentro de uma linguagem muito formal, surge essa dificuldade, né? De a gente conseguir convencer as pessoas de que a gente tem que mudar não só o raciocínio, mas a gente tem que mudar também a maneira de colocar o diálogo entre os autores e aquela pessoa que está pesquisando. Então, são situações que a gente vai ver. O que vai determinar muito essa questão do texto e da imagem é o contexto onde essa imagem é colocada, é o contexto onde esse texto foi colocado. O contexto hoje, as pessoas falam assim, mas a narrativa está se sobrepondo. Não. Se a gente for compreender o contexto, ninguém vai consumir desinformação mais, porque a gente vai perceber e vai até pesquisar de onde saiu, qual a origem dessa informação. Essa imagem, ela é confiável? A gente vai olhar se está tendo um sincronismo, uma sincronicidade entre a imagem que esteja em movimento e o texto que foi colocado ali para contextualizar. Então, essas coisas, a gente pensa que isso não é tão importante, né? Na academia, na área de educação, e a gente pensa assim, às vezes a gente escreve uma coisa lá no WhatsApp e as pessoas interpretam mal porque a gente não está transmitindo a nossa emoção. Mas também em outros ambientes de convivência, se a gente não consegue ter expressão facial, não consegue que o nosso gestual ocupe um certo lugar, a gente também não consegue passar o contexto. Então, a gente está vivendo essa situação. Na sociedade atual, na nossa visão acadêmica, nos nossos ambientes de interação, muitas vezes o problema que a gente tem é a falta de a gente ter pensado nessa fundamentação. O que fundamentou aquele texto? O que está fundamentando aquela imagem? Por isso que é importante a gente pensar, né? Quando a gente tem, assim, tecnologia fazendo uma extensão daquelas possibilidades humanas que a gente já possuía, a gente está delegando a um instrumento, a uma ferramenta, uma potência de manifestar isso que é uma coisa humana, que é o contexto e que é esse sentimento, essa caracterização de um comportamento social que uma máquina nunca vai chegar a ter isso. Não vai. Por mais que a gente esteja querendo, né, municiar, enviar informações para a inteligência artificial, e por mais que estejam querendo, né, quem entende de inteligência artificial, quem entende de algoritmo, esteja querendo perceber a transmissão de emoção, de sentimento por meio disso, é muito complexo para a gente acreditar que um dia uma máquina vai nos substituir, né? Boa noite, Lubélia. Eu não estou conversando muito aqui pelo chat, não, mas tem que te falar boa noite, né? Não dá para deixar de falar. Eu estou vendo que os alunos estão querendo muito falar comigo. Eu não sei se eu abro um intervalinho, eu vou abrir uma oportunidade, se vocês puderem me dar uma ajuda, como mediadoras, para eu interagir com eles. Vocês pegam aí umas questões aí e passam para mim, por favor. Aí eu tiro aqui uns 10 minutos para a resposta a eles, depois eu vou mostrar como é que a gente aplica isso por meio de um livro que eu estou trazendo aqui hoje. Ô, Cláudia, o Márcio levantou a mão. Uhum. Posso responder a ele, ele pode falar? Ótimo. Professora Cláudia, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao alunado que tem deficiência visual. Como é que a gente aproxima esse universo imagético desse alunado? Como é que a gente trabalha com esse componente curricular com eles? Como é que eles podem aproveitar essa disciplina de um modo justo, para que não fiquem, digamos assim, em desvantagem? Obrigado. Você está dizendo, o aluno aqui do nosso curso de pós-graduação em mídias na educação, ou como isso seria aplicável ao aluno seu, ao aluno dos professores dentro de uma sala de aula? Em que contexto? Justo.
neste contexto de sala de aula, principalmente. Ah, tá. Bom, o que a gente vai fazer como profissional é trabalhar a audiodescrição. É uma coisa muito difícil, né? Eu já trabalhei com pessoas que tinham essa dificuldade ou que realmente não tinham visão, e lá na faculdade de comunicação eles precisam aprender a lidar com vídeo, com fotografia, eles lidam muito com imagens. A única maneira, é muito difícil a gente lembrar, porque alguns deles, eu tive aluno que tinha, assim, uma dificuldade nessa acuidade visual, mas ele não era completamente cego. E já teve aluno que realmente não enxergava nada em nenhum dos olhos. Quando eles não têm essa dificuldade total, a primeira coisa é que a gente tem que se aproximar deles e a gente tem que descrever quem a gente é, como a gente é, o primeiro contato, a gente tem que falar que roupa a gente está usando, porque a roupa, para a gente, não faz diferença, em geral, né? Para a gente que já enxerga dos dois olhos. Mas para quem tem a dificuldade, eles caracterizam muitas vezes personalidades por causa do tipo de roupa que a pessoa usa, eles compreendem ambientes por meio dessa roupa, de acessórios que estejam sendo usados, de ferramentas que estejam sendo aplicadas naquele conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer é a gente se dedicar mais, né? A gente, ao vir para a sala de aula, a gente já deve ser gente que gosta de gente. A primeira coisa é essa. Mas quando é uma sala de aula que tem essa diversidade e onde a gente vai ter que conviver com essa realidade, a gente precisa ter a gente não pode parar o que está sendo feito, mas a gente tem que ter esse olhar de sempre traduzir, vamos dizer assim, transcrever, né? A gente tem que transcender o que é uma facilidade para a gente e explicar com muitas palavras aquela dificuldade que aquele aluno nosso estaria tendo. Então, por exemplo, eu chego e falo assim, bom dia, tudo bem com todos? Aí a gente fala das questões, né, do dia a dia nosso, como que a gente está chegando, como que eles chegaram, e logo em seguida a gente vai falar assim, estou percebendo que tem uma pessoa aqui que tem dificuldade visual, aí você vai falar assim, olha, eu sou a professora Cláudia Castro, eu falaria, né? Eu sou a professora Cláudia Castro, eu estou usando uma roupa estampada em verde e em tons claros. Essa minha roupa é uma roupa apropriada para o verão, a manga dela não é comprida, eu estou usando também um vestido preto. Vai parecer que eu estou rindo na minha gravação. E aí a gente vai trabalhando, não precisa entrar em detalhes, porque eu acho que você já entendeu. Quando a gente pega um instrumento, a gente também fala. Então, assim, fica uma coisa... A gente tem que ir naturalizando isso para a gente não ficar numa condição robótica. Eu sei que eu me sentia muito robotizada, me desculpem vocês, porque vocês são professores, mas eu prefiro falar a verdade. No começo dessa minha relação, da primeira vez, eu sentia isso, que eu perdia a espontaneidade. Era uma dificuldade, mas com o tempo a gente vai se acostumando e a própria pessoa vai dizer para a gente das dificuldades. Professora, eu não consegui entender quando você disse que a gente tem que apertar uma teclinha para isso funcionar. Você pode me mostrar melhor? Aí a gente vai até lá. Ai, desculpa como os meus gatos brigaram, gente. Levei um susto aqui danado. Espera só um minutinho que eu vou ter que tirar meu gato. Sai do quarto. Vem cá, na mamãe. Não pode ficar, não. A Luna está brava. Vai lá, vai lá. Vai lá, Pipi. Tchau, tchau, tchau. Expulsei um gato e deixei a gata mais velha, porque ela não aceita os outros. Aí, Já gente, valeu a aula toda, professor. É isso, a gente tem que facilitar nesse sentido de transcrever aquilo que o olho da pessoa não percebe, né? A gente é que vai ter que fazer por ela. E muitas vezes as próprias faculdades colocam uma pessoa para acompanhar, geralmente são profissionais também,
Quando é uma dificuldade na audição, eles colocam uma pessoa que saiba fazer, traduza em libras, que use bem esse alfabeto. Então, assim, na universidade, eu já estive em algumas ocasiões onde a gente tinha realmente esses profissionais. Hoje eu não sei na escola pública, né, em nível fundamental, no ensino médio, como é que é. Na rede municipal a gente tem e na particular também, Cláudia. Ah, que bom, Virna. Na estadual também. Ah, então. Então, melhor ainda, porque aí vocês vão ter um papel que não é o papel de o tempo todo ter dedicação a isso, né? Vocês vão só complementar com esse cuidado maior de poderem ajudar a pessoa a ter uma interação na turma, mas já não é uma obrigação. Eu cheguei a pegar momentos em que isso era uma obrigação da gente mesmo. Tem mais alguma questão aí, gente? Obrigado, Cláudia, professor. perdão, Márcio, desculpe. Eu acho que você pode continuar, não sei se as outras pessoas concordam, e depois, ao final, se você quiser, quem quiser, levanta a mão e você responde. Acho que fica mais tranquilo, não é? É porque eu fui vendo muita coisa de interação deles com a minha fala. Aí eles ficam interagindo ali, quem quiser pergunta. Eu acho que pode funcionar assim, né? Levanta a mãozinha aí, gente, para eu saber quem está concordando, por favor. E o que acontece também? A fala no chat está muito repostando questões da multimodalidade, né? E essa pergunta que o Márcio fez também estava sendo bem discutido ali no chat. Então, acho que dá para a gente seguir, até para a gente não perder muito da aula, e aí abre para quem levantar a mão pelo chat, a gente já vai fechando. Isso, aí onde está se repetindo, vocês fazem uma junção, criam uma sintesezinha e passam ao final, né? Os comentários deles, que aí já ajuda bastante também. Então, vamos seguir, né? A gente pensa agora, né? Qual seria o futuro disso, né? Já que a gente fala de inteligência artificial, a gente começa a pensar nos fundamentos disso, a gente só escolhe o que a gente vai aplicar aos nossos alunos a partir dessa compreensão, e aí a gente fica pensando como é que vai ser depois. Tem gente que fica até pensando que a gente vai perder, né, nosso posto de trabalho, que a gente vai deixar de trabalhar e que vai ter algum robô que vai poder ministrar aulas. É uma coisa que a gente não conseguiria hoje definir, a questão de como vai ficar o futuro. Mas a gente percebe, assim, que é muito rápida essa expansão, esses algoritmos estão gerando imagens muito confiáveis, imagens que são muito próximas da realidade, só quem tem experiência mesmo com as mídias, com essa questão que eu estou falando com vocês da edição, é que vai perceber em muitas ocasiões que ali existe, né, uma produção em termos de inteligência artificial, e isso está gerando, assim, já que a gente fala das integrações, né, e das interações, isso vai gerar novas dimensões de integração, novas dimensões de interações. Eu imagino, assim, que a gente vai poder sair de casa e deixar o nosso bebê lá. Hoje, por exemplo, a gente tem a preocupação, né, de ter uma babá eletrônica, de ligar, sei lá, para uma babá que esteja lá e ficar se informando como é que está. Eu imagino que a gente vai ter um acesso direto a esse contato com essa criança, com uma outra pessoa que não esteja no mesmo espaço que nós, porque quanto mais essas tecnologias vão se desenvolvendo, mais elas superam essa barreira do espaço e do tempo. Então, isso vai gerando novas dimensões de interações sociais. Mas eu acredito, gente, sempre que a escrita e a imagem vão ser complementares. Acho que sempre vai ser isso. A gente vai transcender sempre mais, né? Essas limitações vão sofrer novas influências, vão passar por novas possibilidades, e as experiências vão se tornar muito imersivas, acredito eu, vão se tornar mais interativas, vão se aprofundar mais. Mas essa necessidade que surgiu de criar-se uma escrita, de criar-se um registro das imagens, né, de situações, de cenas, de momentos, essa necessidade que fundamentou tudo isso, ela vai continuar sendo um fator que determina
essa existência. Então, eu acho que não vai acabar, né? A gente não vai ter um robô, uma máquina para poder trabalhar essa questão da aula, para poder passar um conhecimento. A gente vai ter uma maneira, um mecanismo onde a gente possa buscar, pesquisar, buscar informação, mas a aplicação correta disso em cada contexto, ou aquele acolhimento, aquele contato, aquela troca, né? Como já dizia o Paulo Freire, onde não há troca, onde não há esse diálogo, não se consegue atingir um conhecimento. Fica uma coisa tão artificial, tão fora do contexto do que é ser humano, que isso não sensibiliza, isso não convence. Por isso que eu acredito que não é rápido, está sendo tudo muito rápido, mas é um acessório, é um complemento, não é nada que nos substitua enquanto humanos. Para a gente entender melhor como é que a gente aplica, né, esses fundamentos do texto e da imagem de maneira que a gente possa compreender o jeito de a gente aplicar isso em determinados contextos e o jeito de a gente se apropriar disso, a gente precisa estudar uma coisa, um conteúdo. Eu estou falando de maneira assim, bem simplificada para que todos tenham acesso. As pessoas que já conhecem, que já entendem isso de maneira mais conceitual, mais teórica, que já estudaram Pisse, Saussure, que já estudaram Lúcia Santaella, que estudam na parte das imagens, né? A semiótica das imagens lá com a Sontag. Essas pessoas podem se aprofundar cada vez mais nisso, mas eu vou falar na linguagem que todos possam entender. Estudar o que cada coisa está significando junto ao texto, o discurso que está sendo passado, se ele está num contexto ideal, se o discurso está convencendo com uma determinada intencionalidade ou com outra intencionalidade, um som, um gesto, uma palavra, uma imagem, tudo isso, quando a gente está estudando, analisando, está interpretando, a gente está usando a semiótica, que é uma ciência, né? É a ciência que vai estudar esses sinais, esses símbolos, esses significados. Então, eu trouxe para vocês hoje também um pouco mais disso, para vocês poderem saber por que a gente aplica isso hoje, mas isso hoje não é tão estudado mais dentro das faculdades, por causa da dificuldade que as pessoas foram desenvolvendo em terem interesse na interpretação da fundamentação disso tudo. As pessoas, em geral, né, os órgãos de controle, principalmente, os docentes que criam essas ações e essas diretrizes, se desinteressaram porque semiótica, na verdade, é um aprofundamento. Ela vai partir dos fundamentos do que uma imagem traz, ela parte dos fundamentos do que um texto pode trazer, do que um gesto pode trazer, do que um som pode fazer dentro de um contexto de significação, mas precisa ser um conhecimento aprofundado para a gente poder ter segurança naquilo que a gente vai dizer que é resultado disso tudo, desse estudo, dessa análise, dessa interpretação. Então, com isso, as faculdades, as de comunicação principalmente, tiraram isso de dentro dos currículos, né? Hoje é mais em nível de pesquisa, de pós-graduação, que a gente vê isso. Então, eu trago para vocês hoje mais uma informação fundamentada no Peirce. A gente escreve o nome dele como, ele chama Alexander Sanders Peirce. E aí é P-E-I-R-C-E, o sobrenome dele, para vocês acharem. Se vocês forem... Não é Alexander, não, gente. O nome dele é Charles, né? Charles Sanders Peirce. Se vocês forem procurar, vocês têm que procurar com essas letras. P-E-I-R-C-E. Os 3 elementos principais para a gente entender o letramento visual são o ícone, o índice e o símbolo. Quando a gente pensa no ícone, o ícone tem uma relação direta com aquilo que ele representa. Então, se eu falar que eu estou trazendo a minha fotografia ou a minha imagem aqui no vídeo, isso tem uma relação direta com a minha presença, a presença da professora Cláudia. Isso é o ícone.
é uma relação direta. Quando a gente consegue perceber, assim, consegue intuir ou imaginar algo que foi posicionado ali como se fosse uma pista, fosse um indício de alguma coisa que vai acontecer, isso é o índice. Então, se a gente chegar num lugar que tenha uma loja que a gente entre, que tenha uma determinada fragrância já conhecida, a gente vai pensar, olha, é uma loja que tem uma sofisticação, ela tem uma fragrância só dela própria, isso indica para nós que aquele ali é um lugar onde a gente vai gastar muito dinheiro se for fazer uma compra. A questão do símbolo. O símbolo já é a questão mais abstrata dentro dessa interpretação semiótica, porque o símbolo ele não tem uma relação direta e ele não vai indicar, mas ele vai promover um sentido, ele vai produzir uma compreensão. Então, símbolo, por exemplo, seria uma bandeira nacional de um determinado país. Não é o país que está ali representado, está desenhado, não tem o desenho, o formato de como é aquele país na bandeira. Mas ali se representam determinados elementos daquela cultura, as cores são muito representativas, e aí essa abstração de interpretações, de análises que a gente vai fazer na hora de posicionar ali aquela interpretação, isso é o símbolo que a gente estaria consumindo. E a semiótica se apropria disso para a gente poder, para o nosso cérebro poder entender, né? Ter uma compreensão, uma interação com esse mundo. Para a gente ter esse letramento visual, que eu tenho falado muito com vocês, eu falo muito sobre isso, de a gente começar a enxergar o mundo melhor, melhor no sentido não de qualidade, melhor na questão de a gente se dedicar a ter um olhar cada vez mais vivo, né? Um olhar mais presente em relação às situações que a gente esteja visualizando. Então, nesse sentido, para ter o letramento, a gente vai ter que desenvolver sempre muito de interpretar essas imagens. E a gente precisa, além de a gente observar aquele objeto em si, aquela imagem em si, dentro desse ícone que ela esteja ali colocando para nós, a gente vai ter que perceber o entorno, ou a intencionalidade, qual o interesse, né? A que interesse isso atende. Isso vai dar para a gente, dependendo do lugar onde essas coisas estão aparecendo para nós, isso vai dar para nós a interpretação de um contexto, né? Contexto. E a gente também tem os códigos visuais, que são registros que são feitos no nosso cérebro a partir da percepção visual. Esses códigos, eles se tornam convenções, assim como a gente vai dizer que interpretar por um fonema e pelo desenho da letra A, a gente sabe que aquilo ali é a letra A, o som que a gente vai emitir, tudo é igual para todo mundo que fala o português, né? Se a gente falar que a cor vermelha é uma cor quente, que vai trazer para a gente fome, vai trazer interesse em ficar vigilante, alegre, né? A gente está colocando aí nessa questão esse tipo de julgamento, quando a gente está diante desse código visual, e tem também o repertório cultural, a interpretação cultural que qualquer ser humano faz, né? A gente traz um conjunto de conhecimentos dessas imagens e dessas letras, desse código verbal, e por isso a gente só vai conseguir atribuir sentido a certos objetos, certos sinais, certas imagens e certos textos, porque a gente já vive numa cultura e numa sociedade onde isso foi ensinado para nós. A gente pode interpretar que levantar uma bandeira branca numa situação de conflito é a gente pedir paz, que a gente fazer um sinalzinho assim, né? A gente está mostrando para as pessoas que a gente está com amorosidade. Então, a semiótica serve, assim, num sentido mais
não tão aprofundado, mas introdutório mesmo, ela vai ajudar a gente a entender tanto a mensagem que está aparente, registrada com essa intenção de ser clara, quanto também ela vai mostrar para a gente qual é a mensagem oculta que estaria sendo colocada ali. Às vezes a gente pode interpretar mensagens publicitárias, mensagens jornalísticas, textos literários. Sempre que a gente questiona, a gente atribui um novo significado para aquele conteúdo que está sendo dado para nós. Então, isso que é importante, essa semiótica e esse letramento visual, eles são interdependentes, não dá para a gente hoje, por isso que eu acredito que a semiótica vai voltar a ter seu lugar na academia, eu acho que ela vai até receber uma antecedência em termos de apropriação do conhecimento, de repasse desse conhecimento, ela vai chegar ao currículo de escolas, não vai ficar mais restrita à faculdade e nem à pós-graduação. Além disso, a gente vai começar a perceber que no nosso dia a dia, com os alunos, com os filhos da gente, com os nossos familiares, com as pessoas com quem a gente convive, a gente pode ajudar nesse letramento visual, né? A gente aqui é professora, a gente tem uma preocupação maior até com isso, mas a gente pode ir perguntando para as pessoas, quando elas estiverem diante, por exemplo, de um outdoor, sei lá, de um livro qualquer, ou até de um diálogo, a gente começar a perguntar aqui, mas o que você viu ali? Você tem memória? Como é que aquela pessoa estava vestida? Como é que estava a expressão corporal da pessoa? A gente começa a pedir detalhes e depois a gente pergunta o que eles estavam querendo dizer, qual que era a intenção, qual foi o interesse disso, ou a gente pede para comparar com determinada situação anterior, ou um determinado livro, outro livro que tenha sido colocado dentro daquela realidade, e aí a gente vai percebendo que comparar as imagens com o texto, ou comparar situações que têm alguma semelhança, ou situações que se antagonizam, isso vai mudar completamente a mensagem, a interpretação dessa mensagem. O discurso vai continuar lá, né, sendo articulado, sendo colocado para a sociedade, para as pessoas, mas a mensagem, a interpretação dela vai mudar, e a gente vai mostrar às pessoas que elas têm que começar a colocar essas coisas dentro de um contexto, né? E aí a gente também pode, por outro lado, começar a pedir para as pessoas memorizarem, para elas registrarem também situações, não só memorizarem. Então, a gente pode começar a pedir para as pessoas fazerem desenhos, para fazerem pintura em aquarela, para elas imaginarem determinadas situações, e aí a gente trabalhando essa questão mais lúdica, parece uma bobagem, mas não é, sabe? Eu faço muito isso de uns anos para cá, eu tenho aplicado muito isso, não só na minha vida profissional, como também na minha vida pessoal, e até mesmo na minha biografia, isso tem me ajudado muito, porque eu comecei a prestar mais atenção a outros sinais, comecei a me sentir mais segura na interpretação que eu faço de determinadas situações, de determinados conflitos, e até de determinados conteúdos, né? O que eu gostaria agora é que a gente pudesse responder algumas questões, depois eu vou colocar aqui um livro, que é um livro que talvez muitos de vocês até já conheçam, para a gente ir conversando um pouquinho sobre como se aplica essa semiótica. Aí vou sugerir uma outra literatura para vocês, e aí a gente vai poder finalizar a aula de hoje. Por isso que eu vou abrir para as perguntas já de uma vez. Ô, Cláudia, coloquei uma sugestão aí também para o pessoal. Eu gosto muito desse texto do Peirce também, mas ele por uma análise de outros autores, mas que é bem interessante, porque na verdade, assim, quando você estuda o Peirce, você tem que ter toda uma leitura antes para você poder adentrar o universo do Peirce, né? Eu trouxe ele na minha tese de doutorado, trouxe Lucy Santaella, mas esse texto é um texto bem simples, bem simplista, e
contribuiu bastante para mim na época, para eu adentrar depois na leitura do Pix. Aí eu estou deixando de contribuição mesmo. Ah, muito bom. Obrigada, Lubélia. Muito bom. A gente vai poder trabalhar com as questões agora, com as perguntas? Bom, então, Sim, pessoal, podemos. Perdão. estamos juntos. Aí, quem quiser fazer alguma colocação, porque aí o chat agora está paradinho, acho que vocês podem levantar a mão, né? Que eu acho que fica mais fácil. Já Sim. cria uma fila. É. E aí, pessoal, vocês estavam animadíssimos? Vamos lá. Exatamente. A Agatha levantou a mão. Então, gente, é só para puxar o gancho, naquela hora que a gente estava falando sobre a importância das imagens para a interpretação, a Lilian Schwartz, né, no campo da história aí, ela é muito difundida, os estudos dela são muito difundidos, principalmente no que tange ao Brasil do século XIX. E ela traz uma proposta nova para o campo da história aqui no Brasil, de que essas imagens, elas são fundamentos para uma abertura de um texto, para uma conversação com os alunos, ou seja, ela passa a ser vista como uma forma de ensinar e não somente como uma forma de interpretar, né? Ela deixa de ser figurativa naquele texto e passa a trazer uma profundidade. E aí vem justamente dessa questão da semiótica, de utilizar, né, todo o conhecimento de mundo daquele aluno, conversando com Paulo Freire, né, mais uma vez, para potencializar a aula, o ensino e também a compreensão sobre um determinado tema, um determinado assunto. Sobre o que o colega Márcio, né, levantou, uma coisa que a gente se propôs a fazer com os alunos que tinham um certo grau de deficiência visual foi a trabalhar a audiodescrição. E aí eram gravados áudios e esses alunos tinham acesso através do aparelho celular, né, e dos fones de ouvido àquilo que os outros alunos tinham como uma imagem. Então, facilitou muito. E aí existem voluntários, existem canais de voluntários aí nas redes sociais que trabalham essas imagens para facilitar justamente o ofício do professor em sala de aula com determinadas deficiências aí, que a gente acabou encontrando. É bom saber. Tá vendo como é que a gente às vezes pensa assim, a pandemia não mudou nada, não revolucionou, não fez as pessoas se modificarem, mas eu tenho visto muito essa questão do voluntariado, sabe? Tem muita gente querendo fazer trabalho voluntário, isso é importante, porque se deixar só por conta do Estado para resolver, tudo tem que caber dentro da escola, né? A gente já é sobrecarregado, principalmente quem trabalha, né, no ensino fundamental. Aí fica assim, se não tiver um apoio da sociedade, se a sociedade não se mobilizar, não se apropriar disso, realmente vai ser tudo muito lento. Mas eu fico feliz de saber que existe essa perspectiva de trabalho voluntário com audiodescrição, muito importante. Projeto de extensão de ledores. Eu acabei lendo um comentário, não deu tempo de ver quem escreveu. A pessoa está falando, né, que existem projetos de extensão de pessoas que vão fazer as leituras, vão gravar, né? É muito bom. Mais alguma contribuição ou alguma questão, gente? Então, eu vou apresentar, né? Vocês têm algum comentário, Lubélia, Juliana, Virna? Boa noite. Eu só queria pedir desculpas, o meu computador, a câmera dele, não é a primeira vez que ela resolve não funcionar. Eu teria que reiniciar, mas não vou fazê-lo agora, porque senão vai demorar. Eu adorei a aula. Eu acho que é um tema, né, que vai ser sempre central para a gente, principalmente para a gente que é professor da educação básica, sabe? Essa questão da leitura de imagem, da imagética de uma forma geral, até os alunos que não possuem nenhum tipo de deficiência visual, por exemplo, né? Eles não sabem ler imagens. Esse trabalho é um trabalho cotidiano, sabe? E nesse mundo em que as telas tomam conta de tudo o tempo inteiro, né? Eles têm uma dificuldade também na leitura, boa noite, eles têm uma dificuldade na leitura mesmo, né?
mas nesse outro tipo de leitura, de linguagem, que é a linguagem imagética, sabe? Então, eu penso que é um tema muito, muito importante. Nós vamos disponibilizar a gravação, sim, né, Cláudia? Vamos. Eu só não sei operacionalizar isso lá na plataforma, mas graças a Deus eu tenho vocês que desembolam isso, eu vou enviar para vocês logo depois. Mais alguém, pessoal? A Tereza está falando aqui no chat que ela tem uma proximidade com a área da semiótica social, que ela não sabe como vai ser o processo de orientação do TCC, mas que ela queria te convidar para ser orientadora dela sobre a temática do signo ideológico, né? Ela trabalha em contextos de signo ideológico, ela trabalha em contextos midiáticos, que tem muitas questões multimodais pertinentes. Oh, Tereza, eu não posso nesse momento, sinceramente, eu não recuso o trabalho, seu tema é interessante, com certeza essa área onde você atua, eu gosto muito da pedagogia social, gosto da pedagogia curativa, sabe? Da pedagogia de emergência, então se encaixaria muito bem com os pensamentos, com a pesquisa, com uma tendência que eu estou tendo agora. Mas eu não posso responder isso, porque assim, a coordenação é que determina, que define, que dá essa diretriz, a gente não tem essa potencialidade de poder resolver isso. Mas eu te dou um incentivo para você continuar pensando em fazer isso aí mesmo, alguma coisa nessa área, né? Então, vou fazer um parênteses aqui, até assim, para vocês, alunos do curso, né, para ter um pouco mais de tranquilidade, a tendência do curso é que, mais para frente, a coordenação ela vai explicando como funciona a questão da orientação, dos orientadores, como são propostos, né? Então, assim, é maravilhoso, a Tereza já tem em mente o que ela vai fazer, né? Mas é como a Cláudia está explicando, que tudo passa pela coordenação do curso para poder fazer essa organização, até de quantos grupos, quantos tipos de produtos nós teremos, né? Porque nós estamos trabalhando com a construção de produtos ao longo de todo o curso. Então, assim, na verdade, nesse momento a gente ainda não escolhe nada. Nesse momento a gente vai produzindo, né, e conversando. Então, numa outra oportunidade que a Janaína, que é a nossa coordenadora, estiver aqui, ela pode até trazer para a gente já um pouquinho sobre o TCC, né, Cláudia? Vamos seguir, né?